Esse é o relato de quem joga videogame, quem jogava na verdade há mais de 15 anos, né? Então, cara, desde os meus 5 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, eu já tinha um videogame. E isso foi uma coisa que eu fui perceber que travou muito os meus resultados em 2024, principalmente, que foi um dos anos que eu mais cresci. Mas eu só não cresci mais por causa de 2024. E essa daqui é uma história, é uma lição para você crescer em 2025 e perceber o quão ruim o videogame é na sua vida e pode estar sendo, você não tá percebendo. Basicamente, cara, eu fui uma pessoa, sempre fui uma pessoa, criança ali, um adolescente, que eu sempre preferi ficar em casa jogando videogame. Não significa que eu não saía, tá? Eu não era antissocial, mas sempre que eu preferia, assim, sempre que eu tinha o poder de escolha, eu preferia ficar em casa jogando. E, cara, hoje eu percebo que isso me bloqueou de uma forma absurda, grotesca. O que acontece? Basicamente eu passei minha vida toda jogando. E em 2023, no último semestre de 2023, acho que até antes, cara, nos últimos 4 meses ali de 2023, foi a melhor fase da minha vida. E eu tava refletindo sobre esses dias porque, cara, essa virada de ano a gente sempre pensa ou na melhor fase que a gente já viveu, ou em alguém que a gente almeja ser. E eu percebi que naquela época, cara, foi a época que eu conheci a minha namorada. Olha que bizarro. Vou contar aqui a história pra vocês. Basicamente, eu tinha parado de jogar videogame nesses últimos 4 meses de 2023 completamente. Eu fiquei 4, 5 meses sem jogar. E, cara, eu comecei a, de alguma forma, conseguir me relacionar mais com pessoas na rua. E foi a forma que eu conheci minha namorada. A gente tava saindo da academia. Cara, tomei a coragem de chamar ela ali. E deu no que deu. A gente vai fazer um ano juntos aí de namoro. Mas já faz mais de um ano que a gente se conhece. A gente já tá saindo, enfim, se relacionando. E isso eu vejo que é muito por causa do videogame também, saca? No caso, por causa de ter parado de jogar videogame. Quando você para de jogar videogame, cara, o que que é o videogame? Você tem que entender o que que era o videogame pra mim, que pode ser pra você se você parar pra refletir. Ou se você não sabe isso de forma consciente, você sabe de forma inconsciente. O videogame é uma válvula de escape. Sempre foi pra mim uma válvula de escape em que basicamente qualquer dia eu chegava em casa e só queria jogar videogame, né? Pra meio que fugir ali da rotina. Ou chegava cansado da escola ou na faculdade, na época, né, que eu fazia faculdade, e só queria jogar videogame porque era uma forma de eu me desconectar do mundo real e, cara, me divertir. Às vezes até me estressar muito. E quando você entende que o videogame é uma válvula de escape, você começa a perceber, cara, quando você percebe isso, você começa a entender que o mundo não é aquilo, sabe? O mundo não é, por exemplo, e o que que essa parada da válvula de escape me fez travar em 2024? Basicamente, toda vez que eu tinha um momento ruim no trabalho, ou que eu não tava conseguindo produzir, ou que eu não tava conseguindo, sei lá, cara, que eu tava travado assim em questão de criatividade ou em questão mesmo de execução, de foco, eu basicamente começava a jogar, sabe? Então, isso, de forma geral, me travou muito, porque eu sempre deixava o próximo dia, ou eu sempre deixava de fazer a tarefa naquele momento, só jogava para muito depois. Por exemplo, comecei a trabalhar 8 horas da manhã, trabalho home office, né? Comecei a trabalhar 8 horas da manhã, trabalho até as 11, me sinto travado, eu jogava de 11 até 4 da tarde, 5 da tarde. E uma tarefa que podia ser feita até no máximo 1 da tarde, 2 da tarde, né? Eu acabaria o meu bloco de trabalho e fazia a maioria das coisas do meu dia, eu só jogava para depois de 5, 6 horas. E eu ainda tinha que ir pra academia, eu ainda tinha que estudar. Cara, eu ficava exausto, né? Eu ficava exausto sem necessidade alguma. Porque eu me sentia travado no trabalho, ou me sentia incapaz. Acho que esse é o sentimento, e eu ia pro videogame, ponto, sabe? Isso pode ser até uma falta de responsabilidade minha, eu reconheço que foi. Mas você tem que entender, cara, que sendo ou não, isso é um vício muito ruim,
sabe? Isso é um vício muito ruim porque você fica um adulto disfuncional. Quando aparece um problema na sua frente, quando aparece algum obstáculo na sua frente, alguma parada que você não tem coragem ou não tá com vontade de resolver, você vai pro videogame, saca? Isso era o que acontecia comigo. E analisando assim meu 2024, foi uma coisa que me travou muito de ter resultado. Porque às vezes era as 4, 5, 6 horas que eu dedicava no videogame, até mais às vezes final de semana, que se eu realocasse esse tempo pra cuidar de mim ou pra cuidar da minha vida profissional, eu teria crescido absurdamente. Você imagina aí, numa conta básica, ó, vou colocar. Vamos supor que eu jogava uma média de 4 horas por dia, tá? Supondo que eu não jogasse uma hora a mais que isso. Durante 365 dias, a gente está falando de 1460 horas, o que dividido por 24 dá 60 dias de trabalho a mais. E pensa, cara, 60 dias de trabalho, ou trabalho financeiro a mais que você está focando, ou que você está focando no seu shape, né? Enfim, caiu aqui meu microfone. Ou em alguma outra área que você queira focar. Então, esse foi um dos pontos principais que eu percebi que o videogame me fez cair muito. E eu percebi lá atrás, que eu te falei, que a minha melhor fase da minha vida, em que eu tava com um corpo que eu gostava, em que eu tava bem comigo mesmo, com alimentação, cara, com trabalho, eu tava sendo muito produtivo. Eu não tava jogando videogame. Então, você tem que entender que o videogame, ele trava a sua melhor versão. Ele trava. Porque, no caso assim, vamos supor, você vai falar, Rafael, mas você trabalha com a internet, trabalha de casa, e não é meu caso. Eu sou CLT, eu chego do trabalho em casa exausto, ou chego da faculdade, de uma rotina de faculdade, trabalho o dia todo em casa exausto, eu só quero jogar videogame. Cara, mas é essa a sua vocação? É essa a vida que você tem vontade de viver? Você quer continuar nesse emprego que você está hoje? Você quer continuar fazendo a faculdade? Ou você só está fazendo isso por pressão social? Ou porque você não quer, né? Porque, sei lá, enfim, não vem ao caso. Mas se não é a vida que você quer viver, ou se você não tem o corpo que você quer ter, você não tem a saúde que você precisa ter, você tem que entender que aquelas horas que você realoca 4, 5 horas jogando videogame de noite, se você realoca aquele tempo pra, cara, abrir um novo projeto, pra sair pra caminhar, pra ir pra academia, cara, pra comer melhor, porque geralmente quando a gente joga a gente só mastiga muito rápido pra partir pra próxima partida ou próxima rodada. Quando você começa a ter esses pequenos hábitos, cara, e trocar mesmo o videogame por esses pequenos hábitos bons, você não sente mais falta. E você vive a versão que você querer viver, que você precisa viver, cara. Porque pensa assim comigo, o fato de você jogar videogame, e isso foi uma coisa que eu ouvi aqui na internet e que me fez refletir muito. Que foi que eu estava sendo egoísta, cara. Eu estava sendo egoísta de jogar videogame. Você também está sendo. Porque você pode estar sendo egoísta com você mesmo, você pode estar sendo egoísta com seus familiares ou com o amor da sua vida. No meu caso, eu estava sendo egoísta com os meus pais e com a minha namorada. Porque no caso da minha namorada, eu queria dar o melhor pra ela, ainda quero, né? Queria dar o melhor pra ela, queria morar com ela, queria um montão de coisa pra ela. Só que ao invés de eu me dedicar pra viver aquilo que eu quero viver com ela, eu tava jogando meu tempo fora com videogame. E a maioria das vezes eu tava, inclusive, não tendo tempo de qualidade com ela por causa do videogame. Se você não namora hoje, ou se você tem seus pais em casa. Perdão, gente, foi atrapalhado aqui. Onde é que eu tava? Eu déficit, enfim. Você mora com seus pais, você percebe que seus pais têm uma rotina exaustiva, que seus pais vivem uma vida que eles estão exaustos para te dar tudo que você quer. Você joga o seu tempo fora em videogame, cara, você tá sendo egoísta do caralho. E isso tá fudendo a sua vida como fudeu a minha. A verdade é que eu era, e você é, se você joga videogame, egoísta. Porque você não vive a vida que você quer, seus pais não têm a vida que eles querem. E
com certeza, se você realocar esse tempo, você consegue destravar uma versão sua que você nunca imaginou ter na sua vida. Então reflete sobre isso, reflete quantas horas que você passa por dia jogando videogame e pensa, cara, se for da tua vontade, pensa em uma versão em que você consegue se dedicar no que você quer fazer, entende? E aí você pode até estudar assunto neurológico, não sei, e o que o videogame faz de ruim. Mas claramente na minha vida foi capacidade de socializar que estava influenciando, né, de forma negativa. Capacidade de socializar, capacidade de foco e energia, porque sugava muita energia de... Cara, às vezes tu acaba um dia de videogame ali pra tu se divertir. Eu, pelo menos, como sempre fui muito competitivo, eu terminava puto da vida, porque eu perdia pra caramba, ou que eu jogava muito mal, e aquilo sugava minha energia de um modo que eu não conseguia fazer mais nada durante o dia, né? Então, nesses dias que eu jogava, por exemplo, de meio-dia até 6 horas da tarde, eu falava, não, de noite eu trabalho, de noite eu faço a parada. Eu não conseguia fazer porque eu tava exausto mentalmente. E isso embolava também no meu relacionamento, né? Que eu não conseguia dar atenção pra minha namorada, enfim. Cara, é uma fase que eu percebo que foi horrorosa jogar videogame, mas é um vício que é muito difícil pra mim, porque são 15 anos, né? É a mesma coisa que você ter uma barriga, né? Que você criou durante sua vida toda, comendo merda, se alimentando mal, não fazendo atividade física, e você quer perder tudo isso em uma semana, saca? Não é assim que funciona. Mas eu espero que você reflita o quanto que o videogame tá sendo uma âncora na sua vida e que você consiga ser esse vício, irmão. Tamo junto, tá? Fica com Deus aí. Que Deus te abençoe, que Deus preencha o coração. E valeu, falou e um abraço. Tamo junto.